livro mais antigo da Bíblia. Quando a gente fala que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, muitos irmãos podem estar assustados pensando que o livro mais antigo é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro que relata as primícias, as primeiras coisas. Porém, ele não é o livro mais antigo, foi um livro que foi escrito no ano de 1400 a 1500 a.C., enquanto o livro de Jó foi escrito no ano de 1800 a 2000 anos antes de Cristo. Alguns dizem que foi escrito pelo próprio Jó, outros dizem que foi escrito pelo próprio Moisés. Estamos diante da palavra do Senhor, em que o Jó recebe então uma palavra e diz que o teu princípio teria sido pequeno, mas o teu último estado cresceria ao extremo. Nesta noite, debaixo da autoridade da palavra do Senhor, como ministro de Deus, eu quero dizer para você nesta noite, querido, que o teu princípio pode ter sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Quando observamos a vida de Jó, podemos fazer a mesma pergunta que todos, quando leem a primeira vez a história de Jó, fazem: por que o justo sofre? E apenas uma resposta soa em nossos ouvidos: para a glória de Deus. Queridos, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observamos a Bíblia Sagrada, no capítulo 1, o próprio Deus exaltando o caráter, a honestidade e as características de Jó, dizendo que Jó era um homem sincero, puro, íntegro perante Deus. E neste momento então Satanás pede a vida de Jó e pede: servirás Jó a Deus debalde, ou seja, servirás Jó a Deus sem recompensa? Queridos, essa noite o Senhor pergunta para mim e para você: serviremos nós a Deus na situação que esses irmãos servem a Deus? Serviremos nós a Deus sem recompensa material? Queridos, essa noite o Senhor está nos exortando a ter fé. O que é fé? É certeza, é ausência de dúvida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento. Ei, a fé é fundamento, é base, é alicerce, é início. A fé é a prova das coisas que não se podem ver. Ei, a fé é a prova daquilo que você crê, daquilo que você ainda não vê, mas daquilo que o Senhor está preparando para você. Talvez você tenha entrado às portas desse santuário aqui cabisbaixo, caído, pensando que talvez pela tua falha, pensando que talvez pelo teu pecado, Deus não te use mais, Deus não tenha mais misericórdia da tua vida. Querido, nada que você faça surpreende a Deus. Nada que você faça surpreende a Deus. Quando ele chamou Davi e chegou a dizer que Davi seria um homem segundo o seu coração, ele sabia que Davi lá na frente ia pecar no Betseba. Quando ele chamou Adão, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, você pensa que ele não sabia que o pecado entraria na terra? Ele sabia. Queridos, Deus, quando ele te chamou, ele sabia dos teus problemas, ele sabia das tuas falhas, ele sabia das tuas necessidades, e ele preparou hoje para dizer para você que o teu início poderá ter sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Glória a Deus. Meu querido, meu amado irmão, a Bíblia Sagrada nos diz através de Davi que Davi foi moço e se encontrava velho, porém ele nunca tinha visto um justo ou a sua descendência a mendigar o pão. Quando ouvimos esse versículo, nos confrontamos, porque no nosso dia a dia dentro da igreja nós observamos uma situação totalmente diferente. Nós observamos pessoas com a sua fé caída, com a sua vida prostrada. Nós observamos pessoas mendigando a palavra, mendigando o pão, mendigando a unção. Querido, o trono de Deus, a glória de Deus está aqui, e há um rio cujas águas descem do trono de Deus sobre a sua vida. Quando Davi disse que nunca viu o justo a mendigar o pão, não quer dizer que o justo não vai passar fome, não quer dizer que o justo não vai passar necessidade. O que Davi está querendo dizer é que o justo, quando ele está precisando de alguma coisa, ele não faz uma carinha de coitadinho para o irmão ter pena dele, não. O justo, quando ele está precisando de alguma coisa, ele vai para o seu quarto, se prostra diante de Deus, pede a sua necessidade, e Deus o suprirá de todas elas. Queridos, há 5 meses atrás Deus me deu uma experiência. Eu fui pregar numa igreja no Apóstolo Paulo, Assembleia de Deus, o culto poderoso, a glória de Deus caindo naquele lugar, o
dirigente daquela igreja muito alegre, muito feliz, pulando e saltando na glória de Deus. Ao término daquele culto, uma chuva muito forte, aquele irmão montando a sua bicicletinha e foi embora. Eu vi aquilo, não aguentei, parei o carro lá pra frente e falei: irmão, bota essa bicicleta, não importa nada que eu vou te levar em casa. Estava levando o irmão no loteamento Nova Esperança. Quando chegamos na porta da casa do irmão, ele pediu para que entrasse, para que nós fizéssemos uma oração. Então eu não pude rejeitar o convite. Quando nós entramos, irmãos, eu me deparei com a situação em que aquele irmão estava vivendo. Fui confrontado pelo próprio Deus quando observei a alegria, a fé, a unção que havia na vida daquele homem e o que ele estava vivendo dentro da sua própria casa. Quando nós adentramos a porta, 3 crianças pequenininhas vieram, uma com um barbante na mão: pai, você trouxe pão, você trouxe leite. E então o pai disse: não, filha, mas Deus vai suprir. E aquela criança baixou a cabeça e voltou. Estava acostumado a ouvir aquela resposta várias vezes. Eu observava aquela criança segurava um barbante na mão. E então nós fizemos uma oração. E naquele momento eu clamei e orei a Deus, pedindo para que Deus abençoasse, que estava vendo a fé daquele homem, que Deus contemplasse. Observei que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. E clamei pelas promessas que se cumprissem sobre a vida daquele homem. Fui embora, no outro dia, 10 horas da manhã, estava indo para o Barman, se encontra aquele irmão de bicicleta. Ele ia para frente do carro e me para: irmão Marcelo, você não sabe o que aconteceu ontem. Depois que você foi embora, irmão Marcelo. Oh, aleluia, Deus! Depois daquela oração, com muito custo, minha filha dormiu com fome, minha esposa, meus filhos. E então eu escutei uma voz dizer: jogue a corda. Jogue a corda. E ele se perguntou: que corda? Não tenho corda. E então ele lembrou daquele barbante que estava na mão da menina brincando. E ele pegou e jogou aquela corda pela janela. Descansa, a voz disse para ele. E ele deitou e dormiu descansando no Senhor. Porque o meu e o seu Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É um Deus que te abençoa enquanto nós dormimos. No outro dia pela manhã, aquele irmão se levanta. A menina te pergunta mais uma vez: pai, cadê o pão, cadê o leite? E a voz do Espírito Santo de Deus fala lentamente ao seu ouvido: puxa a corda. Oh, puxa a corda. E aquele irmão puxa aquela cordinha de barbante. Quando chega lá em cima, um saco com 10 pães e um copo de manteiga. Jogue a corda da fé, jogue a corda da esperança, jogue a corda da vontade de vencer e porão as bênçãos de Deus. Conhecemos a vida de Jó. Jó não merecia, pelas atitudes ele não precisava estar passando pelaquela situação em que ele se encontrava. Mas naquele momento Jó já tinha perdido os seus bens, morreram os seus 10 filhos, a sua esposa se afasta. Chega ao ponto da sua esposa chegar para ele e dizer: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Então ele se encontra em cima de umas cinzas. Quando a Bíblia fala que Jó estava sobre as cinzas, naquele tempo não havia caminhão de lixo que pegava o meu e o seu lixo assim, não, querido. Naquele tempo o vilarejo, a cidade, colhia os seus lixos na porta da cidade. E ali eles tacavam fogo no lixo e ficavam cinzas. E naquelas cinzas, perto daquelas cinzas, ficavam os mendigos que precisavam de algo para comer e pegavam dos restos dos outros. E nesse momento diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 2, que Jó se encontrava sobre as cinzas, apenas com um caco de telha para se coçar. E a sua esposa vem para ele e pergunta: ainda retens a tua serenidade, a sua sinceridade, a tua fidelidade a Deus? E o Senhor nesta noite te pergunta, queridos: ainda retém a tua sinceridade para com Ele? Jó rasga sua roupa, rapa a sua cabeça e diz: oh, aleluia! Como qualquer louca falas tu, aceitaste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele tomou. Temos que estar preparados, queridos, para viver abundância na presença de Deus, mas temos que estar preparados para viver os tempos de deserto na presença de Deus. Queridos, há uma palavra sobre a tua vida nesta noite, revelada, a qual Deus me entregou na tarde desse dia, que o teu princípio teria sido pequeno, mas o teu final crescerá ao extremo. Mas para que isso aconteça, você precisa permanecer
em meio às adversidades em que você está enfrentando e está passando. Aleluia, Deus. Então nós chegamos lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, como nós acabamos de ler, e diz que o Senhor restituiu tudo aquilo que Jó tinha, tudo aquilo que Jó precisava em dobro. Satanás havia tocado na sua família, Satanás havia tocado nos teus bens, e ele teria perdido, mas porque ele reteve a tua sinceridade. Os seus amigos apontavam para ele e diziam: Jó, você está em pecado, Jó. E ele diz: não tenho feito nada. A sua esposa amaldiçoou, os seus filhos morreram. Quando Jó perdeu os seus filhos, querido, ele não perdeu apenas o seu passado, não apenas o teu futuro, mas Jó, ele perdeu também todo o seu futuro. Não haveria mais ninguém que levasse o nome de Jó adiante. Quando nós observamos a vida do nosso irmão missionário, quando nós ouvimos testemunhos desses, não tem como não ficarmos comovidos. Não tem como uma chama missionária queimar em nosso peito. Não tem como apenas ficarmos olhando e ouvindo esses testemunhos e chorarmos e nos abençoarmos e amanhã esquecermos de tudo isso, queridos. Temos que viver em gratidão a Deus dia após dia. A Bíblia Sagrada diz que Jó, antes de passar por todas as suas necessidades e privações, ele era fiel a Deus sobre muito. Quando ele perdeu tudo, ele continuou fiel a Deus sobre o pouco. E como recompensa disso, Deus dobrou tudo aquilo que Jó tinha. Querido, se Deus você não tinha nada, Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida nesta noite. Se você tem perdido alguma coisa, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele vai restituir com juros e correção monetária. Ele vai restituir tudo em dobro, querido. Tudo em dobro. Satanás não toca, o diabo não toca, o inferno não toca. Você é escolhido de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louve, adore e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. O Deus da sua provisão, o Jeová Jireh, está aqui nesta noite. Não saia daqui como mais um, da mesma maneira que você entrou, mas saia daqui agarrado e alicerçado com as bênçãos de Deus. Queridos, eu acabei de falar sobre o fundamento da fé. A fé é a prova de tudo aquilo que você espera. A pessoa que tem uma fé que provê, uma fé provisora, aonde a visão humana para, aonde o binóculo para, aonde a luneta para, lá começa o horizonte da visão da fé. A visão da fé, ela é indeterminada, ela não tem limites. Pela fé, querido, vivemos. Pela fé seremos ressuscitados em glória. Pela fé iremos morar no céu e viver uma vida eterna na presença de Deus. E pela fé você vai receber a cura que você está esperando. Pela fé você vai abrir a porta do emprego que você está aguardando. Pela fé aquele filho que se encontra nos mundos e na droga vai voltar para a igreja. Aleluia. Pela fé você não vai precisar mais ficar mendigando unção, mendigando palavra. Deus vai falar contigo. A glória e a unção de Deus vai descer sobre a sua vida. Você, como foi dito aqui nesta noite, você vai ser levantado como cabeça e não como cauda. Virão te pedir emprestado e você não terá que emprestar. Mas temos que ser sinceros e permanecer fiéis a Deus, queridos. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Salmo de número 15, versículo 1 e 2 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Queridos, essa noite o coração de Deus derramou sobre o meu coração esta palavra. O teu princípio teria sido pequeno, mas eu creio que o seu final será grande ao extremo. Quantos creem na sua vitória, se levanta dando glória a Deus. Tenha agora a fé. Coloque de pé nessa noite, queridos. Se coloque de pé. Se coloque de pé nesta noite, crendo, tendo uma fé que traz à existência aquilo que ainda não existe no mundo material, mas pelas promessas de Deus já existe no mundo espiritual. Entre comigo nesta noite no mundo espiritual e tome as bênçãos de Deus para a sua vida, querido. Oh, aleluia. Glória
sobre a mim e sobre a sua vida. Quando às vezes ficamos acreditando em promessas do mundo, promessas de políticos que nada fazem além de falar